Vamos lá, gente. Vamos iniciar. Boa noite. São 9h10. Vamos lá iniciar. Vamos começar, como a gente sempre faz, revisando o nosso estudo de caso de semana passada, certo? Alguém teve alguma dúvida no estudo de caso de semana passada? Não? Então vamos aqui. Vamos à solução do estudo de caso, que não é um estudo de caso muito complexo, era até uma questão da OAB e muitos dos alunos copiaram o gabarito, e aí realmente nesse não tinha nada a acrescentar, o gabarito, né, não merecia aí nenhuma ressalva, não. A questão dizia o seguinte: o Estado XXX, novo Estado da Federação, resultante de desmembramento do Estado, peraí que está cortando aqui, YYY, tem dificuldade de instituir e cobrar e fiscalizar o ICMS, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em todos os seus 200 municípios. Assim, decidiu delegar a competência legislativa a seus municípios para que instituísse o tributo, realizasse a cobrança e promovesse a fiscalização e administração do tributo, impondo aos municípios o dever de repassar 50% das quantias arrecadadas ao Estado. A empresa de transporte de passageiros Sigma, detentora de grande frota de veículos, entendeu por questionar a cobrança do IPVA. Diante dos fatos acima expostos, na condição de advogado, responda aos itens a seguir. Aí vem o primeiro: você vislumbra êxito na pretensão da empresa Sigma? Justifique. E aí a resposta aí seria afirmativa, né? Por quê? Porque nesse caso, essa delegação para um município, para os municípios, ela não poderia ocorrer em virtude de violar, né, o artigo 7º do Código Tributário, né, que diz que é indelegável a competência, né, para a atribuição, né, a competência para legislar sobre o tributo. Então, não poderia o Estado ter delegado a competência legislativa para os municípios, tá? Só poderia delegar aquelas atribuições administrativas, também chamadas de capacidade tributária ativa, que seria a de administrar, fiscalizar e arrecadar o tributo. Essas podem ser delegadas, mas a de legislar, ela é indelegável, inderrogável, tá? Então, por isso que a resposta da primeira pergunta seria afirmativa, tá? A segunda pergunta falava: se a delegação repousasse apenas sobre as atividades de arrecadação e fiscalização do IPVA, se seria devido à pretensão da empresa Sigma, ou seja, se ela teria sucesso nessa ação. E aí, nesse caso, né, na hipótese B, não. Ela não teria sucesso porque é possível delegar as atividades de fiscalização, de arrecadação e da própria administração tributária. Essa parte se chama capacidade tributária ativa e ela se insere dentro da competência tributária. É possível delegar essa parte. Agora, o que fica é o quê? A competência legislativa, que é atribuída pela própria Constituição. Então, essa competência legislativa é que é indelegável, intransferível, inderrogável. Ok para o estudo de caso de semana passada? Alguém entenderam a explicação? Beleza, valeu. Feedback aí da Maria Laís, da Isabelle, Vitória, Marlon, beleza, valeu. Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo dessa semana. Quer falar, Fernando, alguma coisa? Você abriu o microfone? Beleza, se quiser pode perguntar, tá bom? Vamos então entrar no conteúdo dessa semana, que eu botei um conteúdo menor, embora fossem 3 assuntos, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas é um assunto pequeno. E eu botei justamente porque, como tinha feriado segunda, né, a nossa aula assíncrona ficava um pouco sacrificada, que eu precisava deixar um espaço para vocês verem as videoaulas. Então, nós vamos conversar agora sobre as espécies de tributos. Vamos começar pelas mais importantes, que são os impostos, as taxas, e outra que é menos importante, que é a contribuição de melhoria, porque ela, como vocês viram na videoaula que eu expliquei, ela não é utilizada. Então, alguém tem alguma pergunta sobre esses 3 tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria?
Professor, eu tenho. Diga, Maria, pode perguntar. Em relação a taxas, Beleza. o valor que a gente paga, tipo, em concurso, a taxa de inscrição, ela é Uhum. caracterizada, entra nessas taxas ou não? Não, até porque normalmente quando você paga essa taxa, na verdade, ela é um valor que você paga para a organizadora, para a empresa que é contratada para executar o concurso público, né? Então, ela não é uma taxa no sentido de ter uma previsão legislativa, tá? Pode até ter em algum município, mas normalmente não tem, né? Ela é mais um preço público, porque o ente público ele transfere, ele contrata, ele terceiriza a execução do concurso público, e aí essa empresa cobra esse valor para executar o concurso público. Realmente eu não vejo, não conheço nenhuma lei que regule esse valor de taxa de concurso. Acho que a União eu não conheço. Na União se tem alguma lei que regula isso aí. Não é? Não sei se a lei de cada cargo regularia. Se regular, aí vai ser uma taxa, vai ser um tributo. Mas, normalmente, eu acredito que ele é um preço público, porque simplesmente ele está regulado no contrato lá em que há essa contratação desse serviço de execução, e esse dinheiro, a finalidade dele é custear a despesa exatamente da execução do concurso público. Tá? Aí realmente eu desconheço, pode ter algumas leis que regulem, né? Geralmente a lei de cada cargo, né? Ela pode regular. Deixa eu aqui só, por curiosidade, deixa eu ver aqui se em relação a se aquela resolução do CNJ que regula os concursos da magistratura fala alguma coisa. Deixa eu botar aqui. Né? Mas elas, pelo que eu percebo, normalmente não tem lei regulando. Então, se não tem lei, não é tributo, certo? E está muito mais relacionado, embora seja uma prestação de serviço, está muito mais relacionada a uma atividade que é relacionada que é exercida, perdão, por um contratado, né? Que é normalmente a empresa que vai executar o concurso público. Então, me parece que seria ali a natureza jurídica de preço público, tá certo? Mas eu não vou fechar a questão, porque pode ser que tenha alguma lei de algum estado, de algum município, ou alguma lei de algum cargo, né, na União que diga lá o valor da taxa de inscrição, e aí colocando, né, tantos por cento do rendimento, né? Mas realmente eu não saberia. E como os valores geralmente de concurso são coisa muito redonda, né? Eu imagino que é mais um preço público, certo? Tá joia? Tá bom, professor, Mas eu não obrigada. posso, não posso afastar que não exista alguma lei, de repente, regulando isso em algum estado, algum município. Na União eu desconheço, nunca vi, né? E mesmo aqui no estado, né? Não me recordo de ser algo estabelecido em lei, porque a diferença basicamente é essa: se é um tributo, tem que estar na lei, né? Tem que ter uma lei instituindo o tributo, tá certo? Tá joia? Mas foi muito boa a sua pergunta. Esses anos todos, Foi, nunca ninguém tinha obrigada. me perguntado sobre isso, e eu nunca tinha pensado também nessa questão da taxa do concurso público. Mas alguém tem alguma pergunta sobre impostos, taxas ou contribuições de melhoria? Se não tiver, eu vou fazer uma passagem geral, destacando os assuntos que eu considero mais relevantes do conteúdo que a gente estudou, tá certo? Desses três tributos, tá bom? Professor, Diga aí, quem é que tá está me falando? ouvindo? Ah, Marlon, estou ouvindo, estou ouvindo. Nessa questão dos impostos, se o senhor puder revisionar aí a questão da contraprestação estatal e destinação de receita. Certo, beleza, é o que eu ia começar por ela mesmo. Então, vamos lá, já aproveitando a pergunta do Marlon, né? E esses dois assuntos, Marlon, são os mais importantes mesmo nesse estudo genérico dos impostos, né? A gente está estudando os tributos apenas para conhecer a característica de cada uma das 5 espécies. E a primeira e a mais importante são os impostos. E os impostos, desde que a gente estudou lá na unidade 1,
a gente viu que os impostos, eles têm duas classificações que eu apresentei para vocês. Quanto à situação jurídica que leva à cobrança, a gente viu que ele é um tributo não vinculado. Por que ele é não vinculado? Como foi na pergunta do Marlon aí, na questão da contraprestação. Porque ele não está atrelado a nenhuma contraprestação específica estatal. O que isso quer dizer? Que eu pago IPVA e não necessariamente eu vou ter a rua asfaltada. Porque eu estou pagando esse imposto, que é um tributo, e o imposto, ele não está atrelado a uma atividade do Estado. Ele está atrelado a quê? A um fato jurídico que a lei considera como suficiente para gerar obrigação tributária. E no caso do IPVA, qual é esse fato jurídico? É a propriedade de um veículo automotor. Então, por isso que a gente não vai ter, no caso do imposto, uma vinculação a uma atividade específica, diferente lá da taxa, como foi a pergunta da Maria Laís, né? Porque na taxa, a gente vai ver, né, mas eu sei que vocês viram na videoaula também, só para a gente aproveitar e fazer esse paralelo. Na taxa, o que eu tenho? Eu tenho a prestação de um serviço específico e divisível. Então, vamos usar o exemplo, que é o mais comum, que é a coleta de lixo urbano. Vai lá, o caminhão de lixo está colhendo, né, está recolhendo o lixo de cada casa. Então, é um serviço específico que recolher o lixo das casas e divisível, porque eu sei cada um que está recebendo o serviço. Já no imposto, isso não acontece, porque o que leva à cobrança do tributo não é uma atividade do Estado. Você não paga um imposto porque você vai lá no hospital regional. Você não paga, mas você paga o imposto e com o dinheiro do seu imposto, do IPVA, ele é utilizado onde? Em qualquer atividade do Estado. Então, seu dinheiro do IPVA pode estar lá agora, custeando, né, pagando, financiando as atividades do hospital regional. Agora, quando você tem um serviço, e aí você paga por esse serviço, aí você tem um outro tributo, diferente do imposto, que é a taxa. Beleza, Rivoélia, me lembre que a gente dá aí os parabéns aí no final, aí a gente canta os parabéns para ir para o João Vitor, né? E aí, te entregado, João Vitor. Vamos lá. Então, o que acontece? A contraprestação no imposto, ela não é específica. Eu posso pagar o ICMS lá da mercadoria que eu compro, né? Na verdade, quem paga é o comerciante, mas ele está no preço que eu pago, né, do produto. Quando eu vou lá e faço lá, vou no mercado e faço as compras, né? O meu ICMS ele está ali, o ICMS vai ser recolhido pelo comerciante para o Estado, e esse dinheiro vai para onde? Vai para qualquer atividade do Estado. Pode pagar os professores do ensino, pode pagar os policiais da segurança pública, seja civil, seja militar, pode pagar despesa do dívida do Estado, né? Então, ele não tem uma destinação específica também. Agora, eu já estou falando da questão da receita, da não vinculação da receita, que é o princípio da não afetação. No caso dos impostos, o valor arrecadado com os impostos pode ser usado para qualquer coisa, né? Porque ele não está carimbado, é diferente da taxa, que quando eu pago a taxa, o dinheiro da taxa tem que ser utilizado para aquela atividade estatal específica, que é o serviço atrelado à taxa. É o alvará lá da prefeitura, né? O recolhimento do lixo urbano, uma taxa ambiental lá, para tirar uma licença ambiental, aquilo é para custear as despesas lá, a atividade da fiscalização ambiental, da SEMASSE, do IBAMA, de quem for. Tá certo? Então, a grande característica dos impostos é o quê? Ele não está atrelado a um serviço específico do Estado e também aquele dinheiro ele vai ser destinado a qualquer atividade do Estado. Ele não está carimbado, ele não está rotulado para
custear apenas aquele serviço que está sendo prestado. Justamente porque, aí aproveitando já fazendo gancho com a taxa, nos impostos, os serviços que os impostos vão custear são os serviços chamados uti-universe, ou seja, que atendem a toda a coletividade, que atendem a toda a sociedade. Aí, peraí, deixa eu ver aqui. Não, o fato gerador, Marlon, não é quando ele paga, não, viu? O fato gerador é sempre anterior, tá? O fato gerador, por exemplo, é quando ele tem um carro. Eu tenho um carro, você tem um carro. Todo 1º de janeiro de cada ano acontece o fato gerador do IPVA. Por quê? A gente é proprietário do veículo, quando chega o dia 1º de janeiro, surge o fato gerador. Agora, você já paga no dia 1º de janeiro? Não, porque o Estado vai processar esse fato gerador e vai gerar, né, olha o nome, gerar, vai mandar para você a cobrança do tributo, que no caso do imposto do IPVA. Quando que ele manda? Ali, normalmente, você vai pagar a partir de fevereiro. E agora nem manda mais para sua casa, você tem que tirar na internet. Mas quando que você consegue ter essa informação? Somente depois do dia 1º de janeiro, porque é quando ele vai processar. O fato gerador é 1º de janeiro de cada ano. No caso da venda da mercadoria pela empresa, né, pelo supermercado. O fato gerador acontece quando o supermercado vende a mercadoria. Você passou no caixa, ele registrou lá no caixa, né, no equipamento do caixa, registrou ali, deu nascedor ao fato gerador. Fato gerador da venda lá do copo de água, da venda do mouse e assim por diante. Você está passando no caixa, está acontecendo fato gerador, porque está acontecendo a venda da mercadoria. E aí, quer dizer que o supermercado já vai pagar? Não, ele vai ter que apurar esse imposto, e aí, segundo a lei lá do ICMS e o regulamento do ICMS, ele vai ter o prazo para informar esse valor que ele tem que pagar, e vai ter o prazo para pagar o ICMS também, tá certo? Então, o fato gerador não é o momento do pagamento, o momento do pagamento já é o final da cadeia. A gente vai estudar agora na unidade 6, isso vai ficar mais claro, Marcos. Mas como é que funciona essa dinâmica? Primeiro, eu tenho o chamado hipótese de incidência, que é o quê? A previsão legal. A lei dizendo assim, olha, quem for proprietário de veículo automotor vai pagar o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Ponto. Definiu ali o quê? A hipótese de incidência. Por que é uma hipótese de incidência? Porque para ela acontecer, tem que surgir algo no mundo concreto, ou seja, alguém tem que ser proprietário de um veículo automotor para que nasça a obrigação tributária. E aí, esse evento jurídico, né, que se adequa, que acopla com a hipótese de incidência, é chamado fato gerador. Então, tem lá a lei dizendo lá que quem tiver veículo vai pagar IPVA. Mas eu preciso ter o veículo, porque eu só vou pagar se eu tiver o veículo. Ou seja, o fato gerador é o quê? Eu ter a propriedade do veículo. Gerador por quê? Porque existe um fato jurídico no mundo concreto que se adequa à hipótese de incidência. Esse fenômeno jurídico vai dar origem à chamada obrigação tributária, que é a relação jurídica que vai vincular o Estado, enquanto arrecadador de tributos, com o cidadão contribuinte do tributo. Mas a gente vai estudar isso melhor na unidade 6 agora, tá certo? Então, por enquanto, a gente só precisa visualizar o seguinte: percebe que no imposto não tem nada relacionado a uma atividade do Estado para eu ter que pagar o tributo? O fato gerador é o quê? Eu ter a propriedade de um veículo automotor, eu vender uma mercadoria. O fato gerador é eu prestar um serviço lá no ISS. O fato gerador é eu ser proprietário de um imóvel urbano, do IPTU. O fato gerador é eu oferir renda, no imposto de renda. Tem alguma atividade estatal nessa história? Não, não tem. Tá certo? Então, isso é em relação à contraprestação. Então, não há uma contraprestação estatal. Em relação à receita, do mesmo modo, esse dinheiro arrecadado ele vai ser usado em qualquer outra finalidade. Não necessariamente, quando eu pagar o IPVA, esse dinheiro vai para a rodovia. Não vai.
pode ser usado em qualquer atividade estatal, porque a receita do imposto, ela não é vinculada a uma atividade estatal específica. Joia, Marlon, foi bom que a gente já abordou os temas importantes de imposto. Ficou alguma dúvida, Marlon? Perfeito aí, beleza. Vamos então conversar agora sobre a taxa, tá? Em relação à taxa, o que eu queria chamar a atenção para vocês? A taxa... Opa, diga, Eduardo. Não, aqui é só para ficar mais claro, é como se o imposto tivesse um caráter contributivo e a taxa de retribuição, certo? De contraprestação, exatamente. Esse seu raciocínio não tá errado, não, está correto. Né? No imposto, eu estou ajudando ali, né, a coletividade, embora eu não seja beneficiário diretamente, então você paga imposto para ter a escola, embora o seu filho não estude na escola pública, por exemplo. Você paga o imposto para ter a saúde, né, os hospitais, postos de saúde, UPA, embora você não utilize esse serviço, porque você usa plano de saúde, mas você vai pagar e seu dinheiro, como ele não é carimbado, ele vai manter essas coisas. Aproveitando a sua analogia aí, Eduardo, é como se a gente imaginasse o imposto como uma cota do condomínio, né? Às vezes, eu estou viajando, não estou no condomínio, e mesmo assim eu tenho que pagar, né, a taxa condominial. Por que eu pago? Porque, né, tá ali a pessoa limpando, está ali o elevador funcionando, né, e você vai pagar, às vezes o seu apartamento é no térreo e você vai pagar para o elevador funcionar. Ou seja, você está pagando para que a coletividade seja atendida, né, a paralela que eu estou fazendo é com o condomínio, a coletividade do condomínio tem aquele serviço, embora eu diretamente não tenha interesse nele, mas eu acabo tendo que custear isso, tá certo? Esse caráter aí contributivo. Só cuidado para a gente não confundir com as contribuições, tá? Que a gente vai falar semana que vem, e a gente vai falar da contribuição de melhoria hoje, mas dá para ficar bem claro essa diferença. Mas, de repente, quando a gente falar das contribuições, pode ficar... Né, mas eu contribuo para a Seguridade Social, mas ali é diferente, porque ali é uma atividade, uma função paraestatal. Mas aí, semana que vem, a gente vai aprofundar isso aí, tá bom? Só cuidado para não ficar com caráter contributivo e querer associar essas contribuições. Mas seu raciocínio está correto, tá joia, Eduardo? Beleza. Vamos lá, então, as taxas, né? Então, o que acontece? Na taxa, eu tenho duas hipóteses que levam ao surgimento de uma taxa. A primeira é o exercício do poder de polícia. O que vem a ser o exercício do poder de polícia? É o Estado, através do seu poder de império, desempenhando funções de controle de atividades privadas que podem ser nocivas à coletividade. Então, o Estado vai fiscalizar, vai exercer o controle, porque aquela atividade pode causar prejuízo à sociedade. Por isso, por exemplo, você fica bem claro na questão ambiental, né? Porque tem os órgãos ambientais, as autarquias ambientais, porque é necessário que elas atuem para que qualquer atividade não seja nociva para o meio ambiente e, portanto, para a coletividade. Então, o exercício do poder de polícia que gera a cobrança de uma taxa é exatamente essa atividade em que, para eu poder desempenhar essa atividade, eu preciso sofrer um controle do Estado. Vamos aproveitar de novo a questão ambiental. Você quer fazer uma obra que tem impacto ambiental, você vai precisar lá da sua licença, né, de instalação, né? Se não me engano, é esse o nome, se não for, me desculpe. Né? Licença de operação, né, para aquela atividade que é poluente, né, ela poder funcionar. Essas licenças, elas são concedidas por quê? Porque o órgão ambiental vai lá fiscalizar e verificar se a sua empresa, se a sua atividade está dentro dos parâmetros da norma ambiental. E aí você vai pagar para ser fiscalizado, é isso mesmo. Por quê? Porque esse serviço só existe porque você desempenha essa função. E aí, como você desempenha essa função, essa atividade, o Estado precisa fiscalizar você para que você não cause um prejuízo à coletividade.
E aí você vai ter esse serviço, que é exercício do poder de polícia, exclusivo, entre aspas, para você. Porque, por exemplo, para mim, que não realizo nenhuma obra, nenhuma atividade que possa gerar dano ambiental, para mim é indiferente existir a taxa, porque eu não vou ser atingido por ela, porque eu não vou demandar esse serviço. Agora, diferente, por exemplo, você vai abrir um posto de gasolina, você vai precisar de licença ambiental, vai precisar de autorização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, então vai envolver CEMAS, vai envolver a ANP, e cada um desses órgãos vai lhe fiscalizar dentro das normas que lhe competem. E aí você vai pagar o quê? Uma taxa pelo exercício do poder de polícia para esses órgãos. Vai pagar para a Agência Nacional do Petróleo, vai pagar para a CEMAS, para que você tenha as licenças que você necessita para operar, no exemplo que eu estou dando aqui, no seu posto de gasolina. Tá joia? Então, exercício do poder de polícia. Outra hipótese é o quê? É a prestação de serviço público específico e divisível, utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que o serviço ele tem que ser específico, ou seja, eu tenho que saber qual é o serviço que eu estou recebendo. Eu tenho que saber que o serviço vai ser a coleta de lixo domiciliar. É uma coisa específica, uma coisa que eu identifico bem. E ele é divisível, ou seja, eu consigo saber quem é que está recebendo aquela prestação de serviço. Quando o caminhão do lixo está passando, ele está recolhendo lixo na porta de cada imóvel. Então, ele é o quê? É um serviço específico, porque é o quê? Recolher o lixo domiciliar. E divisível porque eu consigo ver o momento que ele é prestado para cada indivíduo, que é o momento que ele está lá recolhendo o lixo, passando na porta de cada casa. E aí a gente chama a atenção disso, porque são só nessas hipóteses que eu posso ter a taxa. Se o meu serviço não é específico, ou seja, por exemplo, um exemplo de serviço que não é específico, o serviço de assistência social. Tem lá no município a Secretaria de Ação Social, de Assistência Social, o nome que queiram dar. Que serviços que ela presta ali? Vários. A existência da Secretaria de Ação Social é para justamente atender situações que reclamem uma intervenção pontual do município. Agora, imagina se você precisasse lá de um determinado atendimento da assistência social, que já está ali para atender as pessoas mais carentes, e ela dissesse assim, olha, como eu estou lhe atendendo, eu estou lhe prestando um serviço específico e divisível, então agora você vai pagar uma taxa para poder ser atendido aqui na Secretaria de Ação Social ou de Assistência Social. Faz sentido? Nenhum. Por quê? Porque a secretaria existe para prestar serviço para a coletividade. Então, ele não é específico, você tem vários serviços ali, mas ele não é específico. Se você encaminha uma pessoa lá para o psicólogo, encaminha para assistente social, encaminha para psicopedagoga, o que seja, você vai ter vários serviços ali, mas, na verdade, esses serviços fazem parte de um serviço maior, que é o serviço de assistência social do município, por exemplo. Então, ele não é específico. Né? E também ele é divisível? Não. Eu posso achar divisível no momento que está atendendo o João. Mas a existência dele, para mim, me garante também uma cobertura. Então, não é porque eu estou ali recebendo aquele atendimento que eu não estou sendo beneficiado. Toda a coletividade se beneficia pelo serviço lá, pela atividade da Secretaria de Ação Social ou de Assistência Social. Todos são beneficiados. Então, ele não é específico nem divisível. Iluminação pública, não. Eduardo, a iluminação pública, a gente entra na polêmica, tanto é que a iluminação pública não é taxa. Antigamente, você ouvia falar em taxa de iluminação pública, né, Eduardo? Aí o que aconteceu? O Supremo não quer isso de divisível? Vamos lá, Madeira. Vamos entender agora com a iluminação pública, você vai entender bem. Olha só, a iluminação pública não é divisível. A iluminação pública é específica? É, porque é o postezinho com a lâmpada. Beleza, ela é específica. Mas ela é divisível?
Para ser divisível, eu preciso entender, eu preciso enxergar qual é o serviço que eu estou entregando para cada um. E na iluminação pública, você consegue enxergar quem é que está recebendo a iluminação pública? Você consegue apontar quem é a pessoa, Maria Laís? Não dá para apontar por quê? Não é só o Joãozinho que tem a casa lá de frente para o poste de iluminação pública que é beneficiado. É só o Joãozinho? Não, porque todo mundo que passa na rua se beneficia com o poste de iluminação, não se beneficia? Se beneficia, porque a luz acende e está iluminando para quem? É só para a casa do João? Não, ilumina para todo mundo que passa na rua. Pode ser o turista que está ali visitando e passando na rua, pode ser o morador, mas que só transita por aquela rua, mora em outra rua. Então, a iluminação pública ela não é passível de cobrança de taxa, foi o que o Supremo decidiu. Né? Exatamente, Bárbara. Divisível é quando você consegue identificar perfeitamente quem é o beneficiário do serviço. Né? Então, está ali o serviço e você... Só um instantinho, Eduardo, para eu poder fechar o raciocínio aqui para a Maria Laís entender, eu já dou a palavra para você. E aí, o que acontece? Para ele ser divisível, eu preciso identificar perfeitamente quem é que está sendo beneficiário. Se esse benefício ele extrapola um indivíduo, ou seja, várias pessoas são beneficiadas, eu não posso dizer que esse serviço público é divisível e, portanto, ele não pode ser passível de cobrança de taxa. Entendeu agora, Maria Laís? Beleza. Eduardo, diga aí o que você queria falar. Não, eu só queria perguntar, a pergunta que eu fiz ali, eu só não expressei mal, é que se a iluminação pública se equiparava, no caso, à contribuição lá da Seguridade Social. Não, também não é Seguridade Social, não. A contribuição, a taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Por quê? Exatamente porque o serviço de iluminação não é divisível. Isso eu acho que ficou claro. O que acontece? Em razão dessa declaração de constitucionalidade, o Congresso Nacional fez uma emenda constitucional criando a figura da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Esse nome feio, nome bem grande. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. E ela não se equipara à contribuição da Seguridade Social, não, viu? Ela é uma espécie de contribuição. Ela fica no artigo 149A, então ela é uma espécie que não se confunde com a contribuição da Seguridade Social, não se confunde com a contribuição de intervenção do domínio econômico, não se confunde com a contribuição para atender a entidades, né, de categoria profissional ou econômica. Por quê? Porque, nesses casos, esse valor ele é pago para um ente específico. Na contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, você paga e quem arrecada é o município. Né? O município que arrecada. Não existe uma autarquia, não existe uma pessoa jurídica diversa que vai receber esse valor. E, então, o Constituinte ele fez o seguinte, já que o Supremo declarou inconstitucional a taxa, vamos criar um outro tributo. E aí criou a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, porque, por ser contribuição, né, não tem que obedecer os critérios lá do serviço específico e divisível. Entendeu, Eduardo? Então, aí seria uma emenda constitucional que criou o artigo 149A na Constituição. E aí, semana que vem, a gente vai aprofundar mais essa questão da contribuição. Tá certo? Eu vou falar também da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Mas que fique claro que isso é uma contribuição, não é uma taxa, porque a taxa vai ser inconstitucional justamente porque ela tem que estar atrelada a um serviço específico e divisível. Tá joia? Valeu, Eduardo. Obrigado pela intervenção aí, foi muito boa a intervenção. Então, o que acontece? Acabou que essas perguntas... Diga aí, Joaquim. Qual a característica, então, da iluminação pública? É uma contribuição. Perfeito. Certo? A natureza jurídica dela é de contribuição, e ela é uma contribuição específica para o custeio de serviço de iluminação pública.
A gente pode debater, e na próxima aula eu vou aprofundar, porque há muita discussão sobre exatamente se ela seria um novo, acho que eu falei disso quando a gente conversou sobre a teoria pentapartida, né? Eu falei que alguns doutrinadores defendem que haveria uma teoria hexapartida, porque a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública não seria também contribuição. Mas a doutrina, praticamente uníssona, entende que, na verdade, essa contribuição se insere no rol de contribuições em geral do artigo 149, embora ela esteja no 149A, que foi esse artigo criado por emenda constitucional para fazer nascer a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Tá certo, Cleison? Então, a gente pode dizer, eu diria de maneira majoritária, que a natureza jurídica dela é de contribuição, tá bom? Mas é uma contribuição sui generis, porque ela não é destinada a uma autarquia que vai desempenhar aquela atividade, e sim ela é destinada à administração direta do município, que vai arrecadar para custear o serviço de iluminação pública, tá joia? E para fechar o assunto de taxa, eu queria só chamar a atenção a vocês da súmula vinculante número 29. A súmula vinculante número 29, ela surgiu em razão do artigo 145, parágrafo 2º, que fala o seguinte, que as taxas não podem ter a mesma base de cálculo de impostos. O que significa isso? Quer dizer o seguinte, que a taxa, ela não pode se valer de pegar, por exemplo, a base de cálculo. O que é a base de cálculo? No IPTU, a base de cálculo é o valor do bem imóvel. Então, para eu calcular o valor que eu tenho que te pagar o IPTU, o que eu faço? Eu pego a base de cálculo, que é o valor do bem imóvel, multiplico pela alíquota, que é o percentual, por exemplo, 2%. Então, eu vou pegar ali 10 mil, 2%, vai dar R$200. Esse vai ser o imposto que eu vou pagar, o IPTU, entre aspas, que eu vou pagar do imóvel que custa R$1.000, né? Foi o exemplo que eu dei. Então, o que acontece? 1.000 não, foi 10 mil. Então, o que acontece? Quando você tem a base de cálculo do imposto, a taxa não pode se valer da mesma base de cálculo. Eu não poderia criar uma taxa de coleta de lixo urbano e dizer assim, o valor da taxa será 1% do valor do imóvel. Porque aí o que acontece? Seria inconstitucional, porque o valor do imóvel não é a base de cálculo lá do imposto, do IPTU. Se eu crio a taxa dizendo que a minha base de cálculo vai ser o valor do imóvel, vai ofender, né, exatamente o artigo 145, parágrafo 2º, porque eu vou estar usando uma base de cálculo de um imposto numa taxa. Então, isso é inconstitucional. Agora, o Supremo, lá na súmula vinculante 29, falou o seguinte, que não é inconstitucional eu usar um dos elementos de uma taxa. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, vou aproveitar ainda o exemplo do imóvel. Quando eu digo que o imóvel vale 10 mil reais, como é que eu chego nessa conclusão? Normalmente eu faço o quê? Eu pego a área do imóvel, né, quantos metros quadrados que ele tem, não é isso? E multiplico pelo valor do metro quadrado naquele local. Então, eu sei que nesse bairro aqui o valor do metro quadrado é 1.000, né? Se ele tem 100 metros quadrados, e se é 1.000 o valor do metro quadrado, o imóvel vai valer 100 mil reais. Por quê? 100 vezes 1.000. 100 mil reais. Então, usar um elemento da base de cálculo do imposto não viola a Constituição. Então, por exemplo, se lá no seu município o prefeito ele cria uma taxa de coleta de lixo domiciliar, e ele diz assim, o valor da taxa será 1%, 1% da área, calculado em 1% da área do imóvel, por exemplo, vai ser assim, melhor dizendo, vai ser R$10 por metro quadrado. Né? Então, se tem
vai ficar exagerada a minha taxa, viu? Mas se tem 100 metros quadrados, e aí 10 vezes, né? Se será R$ 10 por metro quadrado, eu vou fazer 10 vezes 100, vai dar R$ 1.000. Né? Então, eu vou ter que pagar R$ 1.000 de taxa. Por quê? Porque vai ser 1% em cima, não do valor do imóvel, em cima da área do imóvel. E a área não é um elemento para eu chegar no valor do imóvel, eu tenho que multiplicar a área pelo valor do metro quadrado para eu ter o valor do imóvel. E usar um elemento, ou seja, a área, não ofende o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, porque eu não estou usando o valor do imóvel, e sim um dos elementos para eu chegar no valor do imóvel. Compreenderam aí essa questão da taxa, essa questão importante da súmula vinculante 29? Ficou claro? Tá joia? E aí, gente, falta 5 minutos, eu não vou conseguir em 5 minutos falar de contribuição de melhoria. Né? Então, o que eu vou combinar com vocês? A gente vai encerrar a nossa aula síncrona, mas semana que vem a gente consegue cobrir essa contribuição de melhoria e falar dos assuntos da semana que vem, que vão ser o empréstimo compulsório e as outras contribuições. Tá certo? Eu vou parar aqui para justamente não ficar quebrado o raciocínio, porque em 5 minutos a gente não consegue desenvolver o tema. Deixa eu rodar aqui logo a frequência. E para não acontecer igual semana passada, não sei se foi nessa turma, mas teve uma turma que acabou que terminou a aula, eu não liberei, esqueci de liberar o estudo de casa. Então, eu já estou liberando agora aqui, para não ter o risco de acabar esquecendo. Pronto, já rodei a frequência, o estudo de caso já está liberado e, repetindo, vai ter estudo de caso todas as semanas até o final do semestre, até a gente chegar no final de semana antes da AV2, tá certo? Então, quem ainda não conseguiu fazer os 3, né, fiquem tranquilos. Certo, a Vanessa aqui, tá, Maria Gabriele, né? Eu vou anotar aqui, tá, Vanessa? Diga para ela não se preocupar que eu vou dar a presença dela, tá bom? Tá anotado aqui, viu? Sim, sim. Professor, o prazo do estudo de caso continua até domingo ou só a sexta-feira? Não, eu boto até sexta lá, mas só para vocês saberem que o certo, ou seja, o prazo seria até sexta. Mas eu prorrogo, ou seja, se você for postar domingo, você consegue postar. Embora lá vai estar a data de sexta-feira. Eu sempre boto a data de sexta, porque a ideia seria você fazer isso durante o encontro assíncrono. Mas você consegue postar até domingo, 23h59. Tá certo? Porque eu boto lá o prazo limite, que fica sendo sexta-feira, até 23h59, mas eu boto assim, limite de entrega, e acho que não aparece para vocês quando vocês entram lá para fazer. Né? Limite de entrega, eu boto até domingo, 23h59. Tá certo, Marlon? Então, assim, mesmo que aparece lá para você que já teria passado o prazo, desde que seja até domingo, mas sábado você chegou de manhã, foi fazer. Pode fazer, pode postar que você vai conseguir. Tá certo? Isso não vai interferir em nada na nota, não. Eu só faço isso para que os alunos não fiquem deixando para a última hora. Para que fique claro o seguinte, até o domingo já é uma prorrogação, porque a rigor o prazo era até sexta-feira. Tá joia, Marlon? Então, a finalidade é só essa, para já ficar claro para os alunos que eu já estou prorrogando o prazo. Né? O prazo era para ser até sexta, na aula assíncrona, mas eu sempre prorrogo até domingo. Tá joia, Marlon? Mas quando você entrar lá, vai aparecer realmente lá que o limite é 23h59 de sexta. Mas você pode postar sábado, domingo, que o sistema vai aceitar normalmente. Só não aceita se for segunda, tá? Tá, Adriana Lígia, né, Júlio? Né, Cleison? Vou anotar aqui, tá? Tá anotado aqui. Bom, gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida aí? E ainda, o que eu falei, contribuição de melhoria a gente vai abordar na próxima quinta-feira. Certo? E na próxima quinta é normal, a gente tem os 2 horários de aula síncrona, tá bom? Tá certo, professor. Sem nenhuma dúvida. Só boa Beleza, noite, então. senhor. Tá bom, vocês também aí. Então, boa noite a todos, bom final de semana, e a gente se encontra
na próxima quinta-feira. Não deixem de fazer o estudo de caso, tá certo? Lembrando que ele só fica liberado para vocês fazerem até domingo, 23h59. Tá bom? Então, boa noite aí. Até a próxima semana. Encerrando.